Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre núcleo celular. O nosso tema hoje é núcleo celular. Já conversamos algo sobre membranas celulares, já falamos de citoplasma, das organelas celulares, praticamente tudo que acontece no citoplasma, ou pelo menos muita coisa que acontece no citoplasma. E hoje o nosso tema é o núcleo de nossas células. E nós começamos a trabalhar essa estrutura a partir do seu envoltório. As células eucarióticas, os organismos eucariontes, portadores de células eucarióticas, apresentam núcleo, apresentam células portadoras de núcleo. E o núcleo dessas células é envolvido por uma membrana lipoproteica, muito parecida com a membrana plasmática, ou seja, formada por lipídios e proteínas, e que muito provavelmente é uma extensão do retículo endoplasmático granuloso, portanto, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Ele apareceu primeiro, ao longo da história evolutiva, primeiro do que a membrana celular, e ele foi envolvendo o material genético, o DNA, de modo a formar a estrutura que hoje nós conhecemos como membrana carioteca ou simplesmente membrana nuclear. A membrana carioteca tem poros, pequenos pontos de união entre a camada superior, camada fosfolipídica superior e a inferior, formando pontos, pequenas perfurações por onde passam do citoplasma para o interior do núcleo para o citoplasma, algumas substâncias, diversas substâncias. No interior do núcleo, nós encontraremos basicamente moléculas de ATP, íons, água, proteínas, material genético e RNA. Então, alguns materiais passam para o interior do núcleo através dos poros para formar o material genético, para formar o DNA e para formar também no interior do núcleo as organelas que nós conhecemos, as organelas celulares que nós conhecemos como ribossomos. Bom, e o nucleoplasma é um material gelatinoso que, a priori, ele se parece com o citoplasma. É como se fosse o citoplasma do núcleo. Isso que nós chamamos de nucleoplasma ou suco celular. Então, como já dito lá atrás, né? No núcleo nós encontramos, além do DNA, do RNA e dos ribossomos em formação, nós encontramos algumas proteínas, nós encontramos íons, nós encontramos muita água, nós encontramos moléculas de ATP, dentre outras substâncias. Então, esse material, fora o DNA, o RNA e uma estrutura que nós conhecemos como nucleolo, vai formar aquilo que nós chamamos de nucleoplasma, material gelatinoso que preenche os espaços nucleares. E o que seria o nucleolo? Ao pé da letra aqui, isso significa pequeno núcleo. O núcleo, na verdade, são pontos do DNA, do material genético, onde se forma o RNA responsável pela formação dos ribossomos. Portanto, são regiões do material genético com uma grande concentração de RNA ribossômico, com ribossomos, portanto, em processo de formação nessa região. E aí também no núcleo nós vamos encontrar a cromatina. O que é cromatina? É o material genético, é o próprio material genético. Na verdade, a coisa funciona mais ou menos assim. O nosso material genético é o DNA, está aqui ele representado, né? A dupla hélice, né? Uma grande molécula, um polímero, uma grande molécula, uma macromolécula formada por unidades menores conhecidas como nucleotídeos, que se associam a grupos de proteínas conhecidas como histonas, tá? Formando aquilo que nós chamamos de cromatina. Então, o DNA ele dá 2 voltas ao redor de vários conjuntos de 8 moléculas de histonas, formando pontos conhecidos como nucleossomas ou nucleossomos. Esses nucleossomos, eles se apresentam, esse material,
essa molécula de DNA associada a proteínas, ela se apresenta no maior ou menor grau de condensação. E é a isso que a gente dá o nome de cromatina. E aí, em função do maior ou menor grau de condensação, essa cromatina ela pode ser chamada de heterocromatina, mais concentrada e localizada na periferia do núcleo, próxima à membrana carioteca, portanto, e a eucromatina, que é mais interna, que se apresenta numa situação de menor grau de condensação. E aí, quando a célula está se dividindo, a condensação, o grau de condensação da cromatina como um todo aumenta para formar estruturas mais grossas, porém mais curtas, que nós chamamos de cromossomos. Então, os cromossomos são a cromatina condensada no momento em que a célula está se dividindo. Os cromossomos eles tomam o aspecto de letra X quando estão duplicados ou de letra Y quando não está duplicado. Quando é um cromossomo simples. Ó, aqui a gente tem uma representação dos mais variados graus de condensação da cromatina. Aqui nós temos a molécula de DNA que vai dando voltas aqui para formar os nucleossomos. Ó. Aqui nós temos representadas em amarelo os grupos de 8 moléculas de histonas, formando o que nós conhecemos como nucleossomos. E aí a cromatina já formada vai se condensando para formar aquilo que nós chamamos de cromossomo. É na cromatina, é nos cromossomos, é no DNA, onde nós vamos encontrar todas as informações genéticas para a formação de todo e qualquer indivíduo existente na face da Terra. Se tu tem olhos castanhos, verdes ou azuis, isso está escrito no teu DNA. Se você tem pele clara, pele escura, em função de uma maior ou menor concentração de melanina, isso está escrito no teu DNA. Lógico, né? Uma pessoa mais clarinha, se tomar muito sol, ela vai ficar com a pele mais escura, porque a radiação solar estimula a produção de melanina. Na verdade, o que nós somos é uma associação do que está escrito no nosso material genético com os fatores ambientais. Bom, e aí nós chegamos ao termo gene, né? Ó, o que é um gene? O que é genoma? Olha, gene isso aqui é uma simplificação. O gene é um trecho do DNA que tem informação para a formação de uma dada proteína. E o que nós chamamos de genoma é o conjunto de cromossomos, é o conjunto de genes de um indivíduo. O que nós chamamos de genoma é o total de genes de um indivíduo. Antigamente se achava que o ser humano tinha em torno de 100 mil genes. Hoje, com a finalização do projeto Genoma, que se deu em 2003, a gente sabe que o número é bem menor. Nós temos em torno de 19, 20 mil genes. Tá? O projeto Genoma Humano, ele teve como objetivo sequenciar todas as cerca de 30 bilhões de bases nitrogenadas presentes em cada uma das nossas 46 moléculas de DNA presentes em todas as nossas células. Quer dizer, em praticamente todas as células, né? Tem células maduras no nosso organismo que não tem mais DNA, porque perdem um núcleo. É o caso das células vermelhas do sangue, as hemácias. Os cromossomos, analisando-se a sua estrutura como um todo, eles se apresentam, quando simplificados, na forma de um bastão com um pequeno estrangulamento em uma dada região. Esse bastãozinho a gente chama de cromátide. Ao estrangulamento, digamos assim, a gente dá o nome de centrômero, onde nós vamos encontrar placas de proteínas que vão formar uma outra estrutura que nós chamamos de cinetócoro. Portanto, o cinetócoro está posicionado na região conhecida como centrômero. Cada segmento de um cromossomo que é separado por um centrômero leva o nome de braço. Esse cromossomo, portanto, aqui, ele apresenta uma cromátide mais 2 braços cromossômicos. Quando a célula está se preparando para se dividir, ela vai duplicar todos os seus cromossomos. Então, os cromossomos duplicados, eles apresentam 2 cromátides e podem apresentar até 4 braços cromossômicos. 1, 2, 3, 4. É o caso desse nosso cromossomo hipotético aqui.
E os cromossomos eles são classificados em 4 grupos com base na posição do centrômero. Se por acaso o centrômero ele está posicionado na região central do cromossomo, esse cromossomo vai ser conhecido como cromossomo metacêntrico. Meta quer dizer meio. Se ele está um pouquinho desviado em direção a uma das extremidades, esse cromossomo vai ser conhecido como submetacêntrico. Se ele está muito deslocado para uma das extremidades, cromossomo acrocêntrico. Se ele está praticamente posicionado na extremidade do cromossomo, a gente vai classificar esse cromossomo como telocêntrico, de telos, fim. Inclusive, as extremidades dos cromossomos são conhecidas como telômeros. Para que elas se formem, há necessidade da produção de uma enzima conhecida como telomerase. Tudo indica que o envelhecimento ele está ligado à integridade do telômero. Na medida em que o telômero ele vai se desgastando, a gente vai envelhecendo. Citogenética é o ramo da biologia que se encarrega do estudo dos cromossomos. Em geral, quando se pensa em estudar cromossomos, estimula-se, você toma células brancas, que são células bem grandes, com núcleos bem grandes, estimula a divisão dessas células com determinadas substâncias e coloca-se ali uma outra substância depois de um tempo, né, em um certo momento da divisão celular, você coloca uma substância conhecida como colchicina. E a colchicina estaciona, bloqueia a divisão celular no momento em que os cromossomos estão mais condensados, mais visíveis, que é justamente o momento da divisão celular conhecido como metáfase. Cada cromossomo presente em uma célula somática apresenta um outro que é igualzinho a ele, que é o que nós chamamos de cromossomo homólogo. Cada célula humana vai apresentar 23 pares de cromossomos. Os pares de cromossomos organizados conforme a posição do centrômero, conforme o tamanho que eles apresentam. Até o 22º par, nós temos cromossomos autossômicos, que são cromossomos que não estão ligados à sexualidade. E ao final, nós temos o par de cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são de 2 tipos, cromossomo X, cromossomo Y, que a gente discute já já. E quando uma célula humana, por exemplo, ela tem 23 cromossomos apenas, essa célula é chamada de célula haploide. E o número haploide de cromossomos é representado pela letra N. No caso, para a espécie humana, o número haploide de cromossomos é 23. Os espermatozoides e os óvulos são células haploides e que apresentam 23 cromossomos. As demais células do nosso corpo têm 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. 22 pares, como eu já disse, autossômicos, não sexuais, e um par de cromossomos sexuais. E a definição do sexo na espécie humana, dos mamíferos de um modo geral, ela se dá no momento da fecundação. Como assim? A mulher ela tem em cada uma de suas células somáticas 2 cromossomos X. Um homem ele tem em cada uma de suas células somáticas um cromossomo X e um cromossomo Y. No momento em que a mulher vai formar gametas, ela forma óvulos, todos eles portadores do cromossomo X. O homem não. O homem forma espermatozoides portadores de cromossomo X e espermatozoides portadores de cromossomo Y, em igual proporção. Se o óvulo for fecundado, o óvulo que é obrigatoriamente X, for fecundado por um espermatozoide portador de um cromossomo X, o indivíduo originado daí será do sexo feminino. Se por acaso o óvulo obrigatoriamente portador do cromossomo X, porque a mulher só forma óvulos portadores do cromossomo X, se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide portador de um cromossomo Y, o indivíduo originado daí vai ser do sexo masculino. O cariótipo é a representação numérica dos cromossomos. No caso, o cariótipo humano, ele pode ser representado dessa forma aqui, dessa forma. Para a mulher, 22AA, isso aqui indica 22 pares de cromossomos autossômicos, não sexuais, mais 2 cromossomos X.
22AA mais XX. Ou então dessa forma aqui, olha, 46 cromossomos como um todo, mais os cromossomos sexuais representados à parte. Esses dois cromossomos sexuais estão inseridos nesses 46 cromossomos no total. Para o homem, a representação é um pouquinho diferente, porque os cromossomos sexuais são distintos. 22AA, os 22 pares de cromossomos autossômicos, mais o par de cromossomos sexuais X e Y. Ou 46, número total de cromossomos, X, Y, cromossomos sexuais representados à parte. Isso aqui é a representação dos cromossomos tais como eles são, tá? Todos organizados, como já dito, pelo tamanho, pela posição do centrômero. Isso aqui é chamado de cariograma. Esse é o cariograma humano. No caso aqui, o indivíduo é do sexo masculino. Ó. Cromossomo X, cromossomo Y. O cromossomo X é bem maior que o cromossomo Y. Existem alguns probleminhas durante a formação de células reprodutoras, durante a meiose, que nós vamos ver lá para frente, nas próximas aulas, e que provocam anomalias, as chamadas alterações cromossômicas. Nós vamos focar aqui nas alterações cromossômicas numéricas. Existem também alterações cromossômicas, também conhecidas como aberrações cromossômicas estruturais. Isso aqui são indivíduos portadores da síndrome de Klinefelter. Eles apresentam um cariótipo 47XXY. Ó, tem 47 cromossomos, um a mais que as pessoas normais. Eles são indivíduos do sexo masculino, porque tem um cromossomo Y, só que tem um cromossomo X a mais. E eles têm uma série de características aqui que dá para a gente identificar facilmente. Um especialista vai saber identificar facilmente. São homens bastante altos, em geral são bastante altos, com acne acentuada, tem o quadril bem alargado, como as meninas, tem órgãos genitais pouco desenvolvidos, inclusive são estéreis, tem um QI abaixo da média, né? Tem um certo retardo mental leve e a maioria deles tem ginecomastia, desenvolvem-se as mamas. Uma outra alteração ou aberração cromossômica numérica, essas são as portadoras da síndrome de Turner, com cariótipo 45X0, em 45 cromossomos, tem um cromossomo a menos, no caso aqui, um cromossomo sexual do tipo X vai estar ausente aqui. São mulheres porque tem um X, pelo menos, mas não tem um outro X correspondente. Não são homens porque não tem um cromossomo Y. Então, são mulheres. Também tem um leve retardo mental, são bem baixinhas, no máximo aqui atingem 1,50 m de altura, 1,20 m a 1,50 m. Em geral, elas têm uma prega no pescoço, conhecida como... Isso aqui é uma situação conhecida como pescoço alado, que pode ser removida, né, essa prega cirurgicamente, não desenvolvem mamas e não alargam o quadril, como a maioria das mulheres. E outra coisa, os ovários são atrofiados, portanto são estéreis, assim como os portadores da síndrome de Klinefelter. Aqui nós temos algumas alterações cromossômicas numéricas, ainda alterações cromossômicas numéricas, só que relacionadas aos cromossomos autossômicos, não sexuais. E essa primeira é a síndrome de Patot, cujos indivíduos apresentam 47 cromossomos. No caso, eles têm um cromossomo do par número 13 a mais. 2 cromossomos sexuais normalmente, só que tem um cromossomo 13 a mais, tá? A representação do cariótipo é dessa forma aqui, né? Vai variar só em função do cromossomo X ou Y que a criança vai ter, que o indivíduo vai ter, em função de ser homem, em função de ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Características principais, em geral, estão presentes aqui nos portadores da síndrome de Patot. Lábio leporino, as mãos aparecem fechadinhas, em geral, eles têm polidactilia, quer dizer, em geral não, eles podem apresentar polidactilia. Tem um probleminha conhecido como ciclopia, que é o surgimento de apenas uma fenda ocular, né? Os olhos eles são mal formados e os pezinhos eles se formam assim, olha, arqueados, né? Voltados um para o outro. Em geral, são crianças que vivem muito pouco tempo. Síndrome de Edwards, indivíduos que têm trissomia, tem um cromossomo 18,
a mais. Então, se for mulher, 47xx mais 18. Se forem homens, 47xy mais 18. São indivíduos também que, em geral, vivem muito pouco tempo. Em geral, existem exceções. Tem os olhos distanciados, tem um crânio mal formado, orelhas muito baixas, a boca é muito pequena e formato triangular, pulmões mal formados, rins mal formados, artérias mal formadas e, como eu já disse, em geral vivem muito pouco tempo. Portadores da síndrome de Down também surgem por conta de uma alteração cromossômica numérica, no caso, mais uma trissomia. Ao invés de 2 cromossomos do tipo 20, do par 21, eles têm 3 cromossomos do par 21. Ó, 47XX mais 21, meninas portadoras da síndrome de Down. 47XY mais 21, mais 21, indivíduos do sexo masculino. Características de indivíduos portadores da síndrome de Down. Tem uma prega no canto do olho, fazendo com que eles fiquem bem parecidinhos com os orientais. A boca é pequena para o tamanho da língua, então eles tendem a ficar com a língua um pouquinho para fora. Tem um QI que geralmente é abaixo da média, mas os pais eles conseguem estimular o desenvolvimento intelectual dessas crianças. Algumas delas chegam a terminar até a faculdade, conseguem concluir uma graduação. E os dentes geralmente são mal formados. Matar não é tão grave como impedir que alguém nasça. Tirar a sua única oportunidade de ser. Nada é mais terrível do que não ter nascido. Fernando Sabino. Tchau, tchau.